O vinho que Ló bebeu e teve relações incestuosas. O vinho que Noé bebeu e ficou nu diante da família, era um vinho que embriagava mesmo? Eles não sabiam disso? Esses homens de Deus não sabiam disso? Sendo homens de Deus, por que se embebedaram tanto? Deus permitia antes a bebedice e após o caso de Noé, ele proibiu? Por quê? Era o vinho que embriagava mesmo ou eles que exageraram nessa situação? Para Deus não é melhor um homem que sabe os seus limites? Por que que Deus usou esses homens? Olha só a questão. Professor Leandro Quadros, por que que Deus usou esses homens que aparentemente tinham quedas para a bebida, pelo que a gente vê? Ou será que foi apenas naquela situação que se aventuraram, se embebedaram a ponto de cometerem atos que foram complicados naquela situação? Como que a gente entende isso? E por que que Deus usava esses homens que usavam bebidas? E por que que hoje é condenado o uso da bebida alcoólica? O vinho também inclui. Boa parte das denominações religiosas condena. Sim. Boa parte até parece que libera o vinho. Mas o vinho contém álcool e embebeda. Como que a gente explica essa situação, meu amigo? Olha, muito interessante essa pergunta. Um abraço ao nosso querido amigo que a enviou para nós. A satisfação receber, meu amigo Cleiton, a sua pergunta. Primeiramente, essa é uma pergunta importante porque é a dúvida de muitos telespectadores e ouvintes que acompanham o Novo Tempo. Primeiramente, por que que Deus pôde usar aqueles homens? Olha que interessante, Deus, esses relatos na Bíblia de filhos de Deus fazendo coisas erradas, isso é uma bênção para nós, por quê? Não para nós fazermos as coisas erradas como eles faziam, mas esses relatos existem para mostrar o quanto Deus é misericordioso em usar o ser humano, apesar dos defeitos do ser humano. Então eu vou ler um texto para você aqui, que é um texto importante para nós percebermos a misericórdia de Deus em usar o pecador. Vou ler para você o primeiro texto que se encontra em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aqui, quando Saul pensou que um irmão de Davi, por causa da sua aparência, seria o escolhido para ser rei, seria o escolhido por Deus, Deus mostrou totalmente ao contrário. Ele escolheu Davi, aquele que aos olhos humanos era o mais fraco, era o menos provável de ser o rei de Israel. Por quê? O texto fala que o Senhor não olha como ser humano. Deus não olha apenas para o exterior, Deus olha para o interior. Deus vê em cada ser humano a possibilidade de se tornar uma pessoa melhor pela graça de Deus. Então é a graça de Deus que faz com que Ele use pessoas defeituosas. Porém, é muito importante termos em mente uma coisa. O fato de a graça de Deus usar pessoas tão defeituosas, inclusive como nós, que somos mais defeituosos que muitos deles no passado, isso não significa que nós temos o aval ou a autorização divina para errarmos como aquelas pessoas erravam. Perceba, por exemplo, esse texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versos 6 e 11. Isso aqui é importante. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más como eles fizeram. Verso 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Esses versos são muito claros em dizer que Deus registra na Bíblia até mesmo os erros dos seus servos no passado, para nós aprendermos com o exemplo deles e não repetirmos os mesmos erros. Então Deus não registra os erros dos seus filhos para justificar os nossos erros hoje. Ele registra esses erros para nós aprendermos com estes erros
a fim de não fazermos a mesma coisa. Naqueles dias de Noé e dos profetas bíblicos do Antigo Testamento, inclusive no período do Novo Testamento, eles não tinham realmente o sistema de conservação do suco da uva como nós temos hoje. Hoje nós podemos conservar em estruturas, em locais muito melhores do que eles. Eles guardavam o vinho num odre, que era um saco feito de pele de animais, de couro. Então aquilo ali fazia com que o vinho fermentasse, o suco da uva fermentasse rapidamente. Outra coisa, eles não tinham o sistema de refrigeração que temos. Então eles tomavam o suco da uva, só que muitas vezes eles tomavam aquilo já fermentado. Agora nós devemos fazer uma pergunta. Deus apoia o uso da bebida alcoólica? Vamos ler aqui um texto que se encontra em Provérbios, capítulo 23, verso 31. Deus tolerou o uso da bebida alcoólica entre o seu povo, até o momento em que Deus foi reeducando o seu povo. Nós veremos um texto sobre isso. Mas vejamos se o fato de Deus tolerar até a reeducação do povo, isso significa que Deus apoie, por exemplo, que os seus filhos bebam até mesmo socialmente. Vamos ler aqui, verso 31. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escoa suavemente. Noutras traduções, como Almeida, a Revista Atualizada, diz assim: não olhes para o vinho. Por que não olhar? Porque Deus sabe que quando a pessoa começa a beber socialmente, um dia a maioria se tornará alcoólatra. O beber socialmente, veja bem, como que um alcoólatra se torna alcoólatra? Ele não começa a beber para ser alcoólatra. Ele começa a beber socialmente. Então, para evitar, a Bíblia recomenda que não é nem para olhar. E aí dá as razões, verso 32. No fim, falando do vinho fermentado, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Ou seja, a princípio pode parecer tudo bem beber socialmente. Mas no final, se você viciar, a bebida vai morder você como a serpente, diz o texto bíblico. E pode ser que não tenha mais volta. Agora, perceba o processo de Deus em reeducar o seu povo. Deus é um Deus muito misericordioso. Deus não gosta do pecado, mas Ele é paciente com o pecador, esperando que o pecador seja transformado. Para você perceber, amigo telespectador e ouvinte, que Deus queria reeducar o seu povo para que não bebessem mais coisas fermentadas, vou ler Levítico 10, ou melhor, Levítico capítulo 10, vamos ler versos 9 e 10 e eu finalizo a princípio essa resposta. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho, nem outra bebida fermentada, antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano. Guarde bem esta palavrinha, profano. Entre o puro e o impuro. E ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Veja que coisa interessantíssima. O povo utilizava o vinho fermentado, inclusive Arão e os seus filhos, que eram sacerdotes. Mas para Deus reeducá-los e mostrar que a bebida fermentada não é aprovada por Deus, Deus pediu que antes de entrarem na tenda para oficiar pelo povo, que eles não utilizassem bebida fermentada, senão o que aconteceria? Eles morreriam por entrar em contato com a glória de Deus, estando com a mente cheia de álcool. Perceba que o texto é muito claro. Deus pede para eles não beberem antes de entrarem na tenda, para eles aprenderem a fazer separação entre o quê? Santo e profano. Para eles fazerem a separação entre o puro e o impuro. Então o que isso significa? Que a bebida fermentada é profana e é impura. Esse é o ensinamento bíblico. Se fosse algo que Deus quisesse que o seu povo sempre utilizasse, Ele não teria dado essa orientação para Nadab, Abiú e Arão.
Então isso tem muito a nos ensinar. Mesmo Deus tolerando os seus filhos. Hoje, por exemplo, tem muitos filhos de Deus que são alcoólatras. Deus é amoroso. Deus não os deixa de amar. Deus está trabalhando na mente deles para ajudá-los. Porém, o desejo de Deus é que tais pessoas sejam transformadas. E o desejo de Deus é que nós, que não somos alcoólatras, e que as pessoas que bebem socialmente não continuem a arriscar para não desenvolver maiores problemas e para que a bebida fermentada não faça com a pessoa, como diz ali Provérbios 23:32, não lhe morda como uma serpente. Tá? Se você quiser, amigo telespectador, amigo ouvinte, se aprofundar nesse assunto, entra no blog do programa novotempo.com/na mira da verdade e ali digita a palavra vinho na Bíblia. No campo busca, você vai encontrar um artigo muito mais aprofundado sobre esse assunto. Ok, professor, muito bem. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso Torpedo SMS. O número é 12 991566972, eu recebo aqui. Ou então você pode também mandar pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e pelo Twitter, @namiradaverdade. E ainda você pode entrar no nosso blog, além de você vasculhar ali os mais diversos assuntos que nós apresentamos aqui no programa Na Mira da Verdade, todos os vídeos do programa, todas as perguntas que aqui foram colocadas e os assuntos que foram debatidos aqui, você também pode mandar as suas perguntas. Basta você ir ao lado direito, onde está escrito que o programa está no ar, preencher a sua pergunta e ela chega aqui na hora pra gente, tá bom? Participe do programa e mande as suas questões. Aqui pelo blog tem uma pergunta de Caraguatatuba, São Paulo, que foi a Nádia que mandou, e ela diz o seguinte: professor Leandro Quadros, após a morte, para onde vamos e onde ficamos até o juízo final? Como que é isso aí, professor? Explica pra gente. Muito boa pergunta. Muitos cristãos, Tito, acreditam que por ocasião da morte há uma separação entre o corpo e a alma, o espírito, se encontra num lugar intermediário, aguardando o momento do juízo final ou da ressurreição. Só que esse ensinamento, amigo ouvinte e telespectador, não é um ensinamento bíblico. A Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela vai para um lugar que não é chamado na Bíblia de lugar intermediário. Vou ler para você Gênesis capítulo 3, verso 19. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Aqui Deus está dizendo para Adão e Eva quais seriam as consequências do pecado deles. De terem se afastado de Deus e, obviamente, terem sido privados da árvore da vida, que lhes perpetuava a existência. Aqui diz que, como consequência do pecado, Adão voltaria para o pó. O texto bíblico não ensina que a pessoa vai para um lugar intermediário, aguardar a ressurreição, ou que o espírito dos maus vai para o inferno. Não, a Bíblia não ensina isso. Quando a Bíblia menciona o termo inferno, analise os termos e os textos bíblicos com atenção e você perceberá que o lago de fogo mencionado por Cristo é para castigar os ímpios depois da volta de Cristo, como lemos em Apocalipse capítulo 20. Então, muitos descontextualizam Apocalipse 20, verso 10, para dizer que o inferno existe. Não, o lago de fogo não existe, ele existirá. E a Bíblia, além de mencionar que o ser humano vai para o pó da terra, ela menciona que o juízo é algo futuro. Ou seja, a pessoa não está sendo julgada hoje num inferno eterno. O que diz, por exemplo, Atos 17:31? Atos 17:31 diz o seguinte: pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou. E deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Esse texto diz que Deus estabeleceu um dia em que há de julgar. Ou seja, hoje ninguém está sendo julgado logo após a morte. Por quê? Porque o Salmo capítulo 6, verso 5 diz que na morte não há recordação de Deus. O que indica que os profetas bíblicos que disseram que a morte era um sono sem sonhos, eles estavam corretos. Então, se você for Daniel capítulo 12, versos 2 e 2, Daniel compara a morte a um sono.
Jeremias, em Jeremias 51, 57, compara a morte a um sono. Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,13, compara a morte a um sono. E o próprio Cristo, em João 11, 11 a 14, compara a morte a um sono. Então, acreditemos no texto bíblico como ele ensina e não tenhamos a mentalidade grega para colocarmos uma doutrina na Bíblia que não existe, que é a chamada imortalidade natural da alma. Ok, professor. Muito bem. Um abraço todo especial aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo que estão acompanhando a gente através das emissoras de rádios, também espalhada pelo país. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Você que está nos ouvindo aí, sintonizando a Rádio Novo Tempo, pode mandar as suas perguntas, pode mandar pelo seu celular aí, pelo SMS, ou então se você estiver ouvindo pela internet, porque agora você também pode ter a Rádio Novo Tempo pela internet. Basta baixar o aplicativo ali na Apple Store ou no Google Play. Você pode ter o aplicativo da Rádio Novo Tempo para você ouvir onde quer que você esteja com o seu celular. Portanto, se você estiver nos ouvindo aí, mande a sua pergunta também pelo SMS. O número é 12 991566972, tá bom? Professor Leandro Quadros, aqui pelo Twitter agora, chegou uma pergunta interessante do Samuel. Ele diz o seguinte: professor, explica o texto de Ezequiel 28, de 11 a 19. Eu vou ler aqui para você inteirar do assunto. Ezequiel, o capítulo 28, de 11 a 19, está falando do rei de Tiro ali, que aparentemente dá a entender que é uma linguagem figurada do céu, professor, porque olha só o que diz. O Senhor falou comigo outra vez e ele disse: homem mortal, cante uma canção de tristeza por causa do fim que o rei de Tiro vai ter. Diga-lhe que eu, o Senhor, digo isto. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio e simpático. Você vivia no Éden, o jardim de Deus, e usava pedras preciosas de todo tipo, rubis e diamantes, enfim, vai descrevendo ele ali. O texto é grande, aí lá no 16 fala: você ficou ocupado comprando e vendendo, e isso levou à violência e ao pecado. Por isso o anjo protetor eu humilhei e expulsei do monte de Deus, do meio das pedras brilhantes. E lá no fim, você está acabado para sempre, e todas as nações que o conhecerão estão apavorados, com medo que aconteça a mesma coisa com elas. Dá a entender de que esse texto, professor, está falando de um ser celestial ali. Quem tiver a chance de ler um pouco mais aí o texto de Ezequiel 28, de 11 até o 19, dá a entender isso. O que quer dizer esse texto, professor? Pois olha, amigo Tito, o verso 16 que você leu, quando mencionou ali o querubim protetor, ou algumas traduções, o querubim guardião, e essa referência do verso 13, que estava no Éden, jardim de Deus, realmente não é uma referência ao rei Tiro. Aqui, o que acontece, Ezequiel 28 é o tipo de profecia chamada profecia de dupla aplicação. Deus escreve realmente um recado para o perverso rei de Tiro, só que ao mesmo tempo ele começa a mandar mensagens para o próprio Satanás, que era Lúcifer. Antes da queda, Lúcifer realmente era o querubim guardião, uma classe de anjos que fica próximo ao trono de Deus. E realmente ele estava no paraíso de Deus. Aqui diz o verso 13, não é? Então, como o caráter de Tiro era perverso, como o caráter de Satanás, Deus utiliza-se de um jogo de palavras, faz uma profecia de dupla aplicação para se referir aos dois. Então, realmente, há partes do capítulo que se referem ao rei Tiro, mas também outras partes mais assim, fortes, se referem realmente a Satanás, antes dele ter caído. E depois menciona-se também aqui alguns textos depois da queda. Interessante é que no verso 17 menciona que o que levou Satanás, Lúcifer, não é, ao pecado foi isso aqui, ó. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa de sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Veja uma coisa, amigo que nos acompanha. Se o orgulho acabou com um anjo que era perfeito, imagine o que o orgulho pode fazer com você e comigo, se permitirmos que o orgulho crie raiz em nosso coração. Tenhamos muito cuidado. Se o orgulho destruiu um anjo perfeito, pode muito mais facilmente destruir seres humanos imperfeitos como nós hoje.
Ok, professor, muito bem, ainda nós temos 2 minutinhos para o intervalo. A pergunta que chegou pelo SMS é o seguinte: explicar Lucas 10, 5 e 6. Por que os adventistas não pregam isso? O que fala aqui em Lucas 10, 6, professor, é um cumprimento. Olha só, 10, 5 e 6 diz o seguinte: quando entrarem numa casa, Jesus falando, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz mora ali, deixem a saudação com ele, mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. O que Jesus estava querendo dizer com esse texto, professor? Aqui Cristo está querendo dizer o seguinte, que quando você entra numa casa, a primeira coisa que você faz é saudar a pessoa. Mas tem alguma profecia sobre isso? Nada. Que é isso? Precisa ser pregado isso? Como que é? É que o irmão pensa o seguinte, que todas as pessoas têm que cumprimentar dessa maneira, a paz seja convosco. Ou a paz do Senhor. Ou a paz do Senhor. Na verdade, o cumprimento é uma questão cultural, né? Aqui diz que deveria se entrar numa casa e cumprimentar com a paz do Senhor. Agora, Paulo, em outras ocasiões, como em Romanos, no final do capítulo 16, recomenda o ósculo santo, que é um beijo no rosto. Então, é uma questão cultural. A questão de Cristo não é a forma como você cumprimenta. O tema de Cristo é o seguinte: se você cumprimentar a pessoa e a pessoa aceitar o seu cumprimento, é demonstração de que ela aceitou você e vai aceitar possivelmente a mensagem que você vai falar para ela. Agora, se você cumprimenta a pessoa e a pessoa não quer saber de você, então você se retira daquela casa e vai pregar para outra pessoa. Então, o tema aqui é esse no capítulo 10. Não é o tipo de cumprimento que nós vamos utilizar. Cada cultura tem a sua forma de cumprimentar. O importante é cumprimentar, tratar bem as pessoas. Ok, professor. Muito bem. Participe do nosso programa mandando as suas perguntas. Pelo SMS, o número é 12991566972. Pelo nosso blog, novotempo.com/Na Mira da Verdade. Pelas redes sociais, pelo Facebook, namiradaverdade.nt e no Twitter, @namiradaverdade. Participe, mande suas perguntas. Não sai daí não, a gente vai para o intervalo e a gente volta já já. Já estamos de volta ao vivo, agora são 21 horas e 33 minutos. Para você participar do programa, é só você mandar a sua pergunta. Você tem coragem? Se você tiver coragem, a Bíblia tem coragem de te responder. Portanto, participe, mande as suas questões para a gente, não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e tenha certeza que a palavra de Deus vai responder a você. Não é a opinião da TV Novo Tempo, não é a opinião do professor Leandro Quadros, nem da Igreja Adventista, e sim o que a Bíblia fala. Tá bom? Eu queria mandar um abraço muito especial para os nossos telespectadores de longe, lá da Angola, Luanda, que acompanham a programação da Novo Tempo, em especial o programa Na Mira da Verdade. Um abraço a vocês aí que estão tarde da noite, muitos estão de madrugada assistindo o programa Na Mira da Verdade e acompanhando. Um abraço todo carinhoso para vocês. Eu sei que hoje é o Dia Internacional, dia 11, né? Dia Internacional da Juventude, vocês estão em festa aí. Que Deus abençoe cada um de vocês e obrigado por participarem do programa, mandando também as suas perguntas, tá bom? Um abraço carinhoso a vocês. Professor Leandro Quadros, a próxima pergunta é a seguinte, meu amigo. Esta semana está bombando um vídeo na internet de uma reunião que teve nos Estados Unidos de um bispo anglicano, juntamente com centenas de pastores protestantes, e ele apresentando a necessidade que que estão tendo de se unirem, Igreja Católica e todas as demais religiões, para que se tenha uma só religião, para que se tenha apenas só um conceito. E o que dirige isso é o amor. Talvez não só a doutrina, ela às vezes, aparentemente, parece que separa, mas o amor unifica. E ele está pregando isso. E todos estão empolgados nessa reunião, nesse vídeo que aparece, e confirmando que se devem unir mesmo. A minha pergunta é o seguinte: a união das igrejas, nós que somos adventistas, nos estudos, nos livros da senhora Ellen White, algumas vezes ela citou que no futuro haveria
uma união de igrejas. E parece que agora isso está vindo à tona. Professor Leandro Quadros, é isso mesmo? A senhora White já previa isso no passado? O que está acontecendo agora? Olha, essa é uma pergunta, amigo, muito importante. E desculpa, o que isso tem que ver com o contexto bíblico? Vamos lá, ó. Ellen White, nós cremos que, primeiramente, amigo telespectador e ouvinte, alguns desinformados dizem por aí que os adventistas fazem de Ellen White uma segunda Bíblia. Quem fala isso, ele está mais por fora do que arco de barril. Ele não sabe o que ele está dizendo. Nós cremos sim que ela recebeu o dom profético, assim como Deus pode trazer qualquer profeta hoje, se ele quiser. Agora, o dom profético dado a ela não a torna melhor que qualquer outra pessoa e não a torna uma segunda Bíblia. Então, deixemos isto bem claro, primeiramente, para o nosso amigo que nos acompanha com sinceridade, que quer realmente aprender sobre a Bíblia e sobre aquilo que nós aqui, adventistas, pensamos. Segundo ponto, Ellen White realmente profetizou que ocorreria uma união entre igrejas como sendo um dos últimos sinais antes da volta de Cristo. Porém, ela não profetizou isso como sendo uma coisa boa. Por quê? A união é fundamental. Todos devemos estar unidos para fazer o bem. Agora, quando ocorre uma união e a verdade da Bíblia é deixado de lado, aí é um problema muito sério. Por quê? Eu até me admiro quando eu ouço, por exemplo, o referido bispo dizer uma coisa dessas. Dizer, por exemplo, que doutrina é o de menos. Eu até me admiro de uma pessoa que diz estudar a Bíblia e afirmar uma coisa dessas. Sendo que quando Cristo fala que nós devemos ser unidos, ele menciona que esta união deve estar baseada na verdade. Então olha o que diz, por exemplo, João 17, 23. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aqui Cristo está dizendo ao Pai, orando ao Pai da seguinte maneira: Pai, que os meus seguidores sejam um como nós o somos. Só que essa união não é uma união que deve se deixar a verdade de lado. Olha o que diz o verso 17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Uma união entre igrejas que faz com que certo grupo de cristãos deixe de verdades da Bíblia para se unir a igrejas que estão erradas doutrinariamente, isso é uma maldição do diabo, não é uma bênção de Deus. Agora, uma união entre pessoas de igrejas para fazer o bem pelo próximo, para amenizar o sofrimento do mundo, isso é uma bênção. Agora, união para deixar verdades bíblicas de lado, isso não é a união bíblica. A união bíblica é com base na verdade. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, Ellen White, ao comentar sobre a união negativa que ocorrerá entre muitas igrejas, ela comenta, faz o seu comentário, a sua profecia, com base no que Deus a revelou e com base no que ela leu aqui em Apocalipse 16, 13 e 14. Vou ler para você aqui, a partir do verso 12. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. É uma linguagem aqui bastante simbólica, mas alguns comentaristas e Ellen White, com base nesse texto, afirmam o seguinte, que esses 3 espíritos de rãs que saíram da boca do dragão representam 3 coisas. O protestantismo apostatado, não a todos os irmãos protestantes não, porque Ellen White fala no Grande Conflito, página 449, que há mais filhos de Deus no mundo protestante, incluído no catolicismo do romano, do que qualquer outra igreja.
Então ela não está generalizando, mas fala que o protestantismo apostatado, não é? O catolicismo romano, não os irmãos católicos, e o espiritismo, simbolizado por esses 3 espíritos aqui, um dia se darão as mãos. Se darão as mãos aceitando pontos doutrinários em comum. A crença na imortalidade da alma e a observância do domingo como dia de guarda. Vou ler para você uma das citações de Ellen White. Está no livro O Grande Conflito. Uma das citações, lógico tem outras sobre esse assunto, você pode adquirir esse livro se você quiser, para se aprofundar no assunto, né, com a editora Casa Publicadora Brasileira. Você vai ver o site, o telefone, endereço aí na sua tela, tá? Então aqui no livro O Grande Conflito, página 588, olha o que ela fala sobre os pontos em comum que vão fazer com que igrejas se unam. Isso aqui ela escreveu, meus amigos. Isso aqui ela escreveu há mais de 100 anos. Então perceba, isso aqui não é por acaso que está acontecendo. Mediante os 2 grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sobre a influência desta tríplice união, esse país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos de consciência. E aí, como consequência, ela fala, haverá um decreto dominical obrigando todos os cristãos a observarem um falso sábado no lugar do verdadeiro dia de repouso, que é o sinal da autoridade divina sobre a criação deste mundo. Então, essas são algumas das informações que eu lhe dou. É um assunto amplo, recomendo que você estude, recomendo que você leia o livro O Grande Conflito, para que você, meu querido irmão católico, meu querido irmão protestante, meu querido irmão espírita, você esteja familiarizado com esse tipo de assunto. Porque isso está acontecendo, vai acontecer num futuro, não sabemos quando, mas vai acontecer. E o dia que acontecer, você vai lembrar assim, poxa vida, o Leandro, que eu achei que era um doido, falando dessas besteiras, eu estou vendo que o que ele falou realmente aconteceu. Não tem nada de mérito meu, isso está na revelação profética, entende? Então, quando acontecer, você vai lembrar. E aí, quando acontecer, você não terá desculpas para não tomar a sua decisão ao lado da verdade. A verdadeira união aprovada por Deus é aquela união baseada na verdade e na palavra de Deus, de acordo com João 17, 23 e João 17, 17. Muito bem, professor. A gente sabe que no final dos dias a verdade estará mesclada com a mentira. E muitos se perderão justamente porque não conseguirão entender direito, discernir a verdade. É importante a gente se preparar cada vez mais em estudar a palavra de Deus para ter a certeza da verdade, para ter a certeza do que o Senhor quer para a nossa vida. Se você ainda não tomou a decisão de seguir a verdade que a Bíblia apresenta, converse com Deus, peça para que Ele te dê forças, para que Ele te dê a decisão certa de estudar cada vez mais a palavra dEle e pedir orientação para que Ele te mostre o caminho que você deve seguir. Tenha certeza, Ele não vai te desamparar, Ele vai te mostrar, Ele vai te incomodar, o Espírito Santo vai te incomodar a perceber o que é a verdade que está contida nesse livro sagrado. O amor é a essência de tudo, do ser humano. Mas Deus não quer que você abandone a doutrina só por causa do amor. Estudando a palavra de Deus é que você vai desenvolver o amor na sua vida. Portanto, peça a Deus orientação para você seguir este livro sagrado. Para você participar do programa, basta você mandar as suas perguntas para o nosso SMS, o número é 12 99156 6972. Aparece aí no seu monitor, escreva, manda pra gente. Ou então, você pode acessar o nosso blog novotempo.com
Na Mira da Verdade, eu recebo aqui na hora, e através das redes sociais você participa à vontade. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, e pelo Twitter, @namiradaverdade. Essa pergunta agora veio pelo nosso blog. Quem mandou foi o Kevin Lopes, de Campo Belo, Minas Gerais. Ele diz o seguinte: olá, gosto muito do programa de vocês e gostaria que o professor Leandro Quadros me respondesse essa pergunta. Vamos lá, professor, você está na mira? Vamos lá, amigo. Por que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega que a volta de Jesus ocorrerá com as 7 pragas caindo e um decreto de morte aos que obedecem a Deus, esse decreto em vigor? Se Jesus diz que quando ele voltar, o mundo estará passando por uma fase de aparente paz e normalidade? Olha aí, professor. É a Igreja Adventista que realmente prega isso, ou é a palavra de Deus que nos orienta sobre isso que ele está dizendo aqui? Que no final dos tempos as pragas irão cair e aparentemente vai estar nesse momento de paz mesmo. Como que é isso? Realmente, a paz será aparente, mas a profecia é muito clara em dizer que pouco antes de Cristo voltar, Deus enviará 7 pragas ou 7 juízos finais sobre uma humanidade rebelde que não quis aceitar o projeto de Deus de salvação. Então, você pode ler sobre as pragas em Apocalipse capítulo 15 e também no capítulo 16. Então, o texto é muito claro. Se você ler os 2 capítulos, você perceberá que Deus enviará realmente 7 pragas antes de Cristo voltar. Você percebe aqui as pragas sendo mencionadas nos capítulos 15 e 16, e no versículo 15 do capítulo 16, depois que ocorrem as pragas, olha o que acontece. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Aqui são as vestes da justiça de Cristo, que nos purificam e nos esconde das nossas manchas de pecado. Então, depois das pragas mencionadas nos capítulos 15 e 16, a volta de Cristo. Então, quem ensina isso é a própria Bíblia. Isso não é doutrina de adventista, não. Leia Apocalipse 15 e 16 e você perceberá exatamente essa sequência. Pragas, não é? Juízos divinos sobre uma humanidade rebelde e depois volta de Jesus. Então, essa é a sequência bíblica. Muito bem, professor. Pelo Facebook agora, quem mandou foi a Raquel Orella. Ela diz o seguinte, vamos à minha pergunta. Mateus 8, de 5 a 13 e Lucas 7, de 1 a 10, relatam a história da cura do servo do centurião. Mas em Mateus diz que o próprio centurião foi até Jesus pedir para que o seu servo fosse curado. Em Lucas, afirma que o centurião mandou pessoas em seu nome para que pedissem a Jesus que o servo do centurião fosse curado. Afinal, o próprio centurião foi ou não foi até Jesus para pedir que o servo fosse curado? Qual que é essa aparente contradição aí, professor? Parece que nos 2 textos fala sobre a mesma história, só que em um livro fala que foi o próprio centurião e no outro livro diz que foram pessoas. Por que a Bíblia, por que Deus permitiu esses probleminhas que podem até tirar a credibilidade da palavra dele nesse contexto, por exemplo, nesse tipo de coisa? A mesma história em 2 livros contada diferente. Isso aí não é uma forma de depreciar um pouquinho a veracidade da palavra de Deus, professor? Olha, eu estou relendo aqui o relato e aqui em Mateus capítulo 7, não estou a princípio, querido telespectador... Não, veja só, é Mateus 8, de 5 a 13 e Lucas 7, de 1 a 10. Eu não estou percebendo aqui uma contradição, não é? Então, por exemplo, aqui no início, capítulo 8, 5, diz assim, capítulo 8, verso 5, Jesus em Cafarnaum dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas apenas dize uma palavra e o meu servo será curado. Isso em Mateus, né? Em Mateus. O centurião estava lá junto de Jesus. Em Marcos fala que ele enviou uma pessoa. Só que isso não significa uma contradição, porque ele pode ter enviado a pessoa e em seguida ele foi atrás para falar com Cristo. O que os 2 relatos estão dizendo é que Cristo nem chegou a ir à casa do indivíduo para curá-lo. Essa é a ênfase, tanto de Mateus... Mas a questão é a seguinte, em um texto fala que o centurião estava ali junto de Jesus,
E no outro texto fala que o centurião não estava ali, ele simplesmente mandou alguém. Essa é a questão. Aí é o seguinte, os relatos, na verdade, são harmônicos. Nós não devemos esquecer de uma coisa. Cada evangelista, Tito, conta a história de Jesus como nós contamos a história de um filme. Nós podemos assistir juntos o mesmo filme 10 vezes. Nós nunca vamos contar nos mínimos detalhes. Não é? Então, cada evangelista inspirado contou a história de acordo com a sua visão de mundo. Então, o que acontece? Marcos mencionou simplesmente o servo do centurião e os judeus representantes que queriam bem o centurião falando com Cristo. Falando a Cristo sobre ele. Agora, Mateus ele complementa que além de ele mandar essas pessoas para conversar, o centurião também falou com Cristo. Então, ele aparenta uma contradição, aparenta, mas não é uma contradição em si, porque os relatos são complementares. Vou dar um outro exemplo. Aqui em Mateus 8 mesmo, no verso 28. Diz aqui, no verso 28, que Jesus expulsou demônios de 2 endemoniados. Só que Marcos capítulo 5 fala que foi apenas um. É uma contradição? Não. Os relatos são complementares. Um demônio, com certeza, uma pessoa possessa era muito mais furiosa do que a outra. Então Lucas destacou um deles. Mateus destacou os 2. Então a mesma coisa ocorre no relato aqui do centurião. Né? Os servos foram conversar com ele, com Jesus. Mas centurião decidiu alcançá-los, ir ao encontro de Jesus e falou com ele. Não é necessariamente uma contradição. São relatos, sim, um pouco diferentes, mas temos que pensar, temos que ter uma compreensão correta da inspiração. Nós achamos muitas vezes que Deus inspira exatamente a palavrinha que o profeta vai escrever. E isso ocorre na minoria dos casos. Deus inspira o pensamento do profeta e permite que o profeta expresse a ideia divina na linguagem de acordo com a visão de mundo do profeta. Muito bem, professor. No programa Na Mira da Verdade, existe um momento diferente, que é o momento da mentira. O que é isso? Acompanhe. Nessa semana, uma amiga me enviou um comentário de uma pessoa que estava marcando a volta de Jesus para o ano 2101 aproximadamente, ou 2106. Por mais sinceras que sejam algumas pessoas em marcarem datas para a volta de Cristo, eu queria dizer uma coisa para você. A ideia de que Cristo vai vir já no ano 2000, tendo como base uma possível cronologia de Gênesis capítulo 5, é uma ideia bem mentirosa. É uma mentira, obviamente. E por quê? É uma mentira porque a Bíblia não dá margens para nós marcarmos data para a volta de Cristo. Em Mateus 24, 36, é dito o seguinte: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Verso 37, como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Ou seja, o texto não dá margem para marcar datas, por quê? Além de falar que ninguém sabe o dia e a hora da volta de Cristo, diz que a volta de Cristo será como nos dias de Noé. Sendo como nos dias de Noé, o texto está argumentando o seguinte: assim como os antediluvianos foram pegos de surpresa, aqueles que não estiverem preparados para a volta de Cristo também serão pegos de surpresa. E por que serão pegos de surpresa? Porque ninguém tem como saber o dia, a hora e nem muito menos o ano. Outro texto fundamental para considerarmos é Atos, capítulo 1, verso 7. Atos, capítulo 1, verso 7. Então, vou ler a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Ou seja, não compete a nós sabermos das datas
de eventos que a Bíblia não revelou claramente. Uma coisa eram os sinceros cristãos e pastores das mais igrejas evangélicas, nos séculos, ali entre os séculos XVI e XIX, marcarem datas para a volta de Cristo. Eles não tinham toda a oportunidade, todo o vasto material teológico que temos hoje e a pesquisa fácil que temos. Então, grandes homens do passado marcaram períodos para a volta de Cristo. Agora, nos dias de hoje, com o avanço das normas de interpretação da Bíblia, com o conhecimento mais profundo que temos das regras da hermenêutica, que é a ciência que interpreta o texto, com o avanço na exegese do texto, ou seja, na interpretação do texto bíblico, com a vastidão de materiais que temos, continuarmos marcando datas para a volta de Cristo é perda de tempo. Não acreditemos nessas falsas profecias que produzem falsos reavivamentos e produz muita desilusão. Até hoje não vi ninguém marcar datas para a volta de Cristo e se dar bem em relação a isso no final. Portanto, tenhamos muito cuidado com isso. Muito bem, professor, muito bem. Nós temos ainda um minutinho, vê se você consegue responder essa pergunta, professor. A questão é a seguinte: como o Lucas Quedar, aqui no Twitter, pergunta o seguinte: como provar a existência de Deus a um ateu? Estou tendo muitas experiências com ateus ultimamente. Ele quer saber como que a gente consegue provar que Deus existe, meu amigo? Interessantíssima essa pergunta. Temos um minutinho, Tito? Eu vou, então, ser bem breve. Veja bem, primeiramente, você precisa partir para os argumentos filosóficos racionais para você mostrar até mesmo a relevância da Bíblia. Por exemplo, você pode usar o argumento cosmológico, que mostra que o cosmos, o universo, teve uma origem, que ele não é eterno. Você pode usar o argumento chamado teleológico. Teleológico vem de telos, quer dizer planejamento. Então, mostrar que o universo é planejado, sintonizado, diríamos assim, para receber vida. Então, esses são alguns. O argumento moral também, que é o argumento que mostra que o ser humano tem dentro de si uma certa moralidade intrínseca e que, para isso, tem que ter um legislador moral que implante essa lei moral dentro do ser humano. Então essas são algumas dicas que você pode abordar com profundidade, obviamente, não de maneira breve. E segundo ponto, mostre para esse querido ateu que a Bíblia é relevante para a vida dele. Estude com ele Daniel 2, por exemplo, mostrando que a Bíblia profetizava o surgimento dos grandes impérios mundiais muito antes deles existirem. Além disso, mostre o que a Bíblia diz sobre família, sobre relacionamentos, sobre o amor ao próximo, sobre o respeito, sobre civilidade. Coisas que ajudem a pessoa a perceber que a Bíblia, mesmo sendo um livro milenar, é um livro relevante. Então essas são algumas das dicas que eu lhe dou. Você pode manter contato com o programa, eu posso lhe sugerir também livros sobre isso. Tem ótimos livros na área da apologética que podem ajudar aos sinceros ateus a descobrirem a verdade que muitos deles estão buscando, assim como muitos sinceros agnósticos também. Ok, professor. Com isso nós encerramos mais um programa Na Mira da Verdade e a gente se encontra semana que vem. Pela graça de Deus. Deus abençoe a você, Tito. Deus abençoe a você, amigo ouvinte da Rádio Novo Tempo. E a você, amigo telespectador, muito obrigado pelo carinho. Nunca se esqueça de uma coisa. Sempre que você tiver a coragem de perguntar a Bíblia, a Palavra de Deus, terá a coragem de lhe responder. Um abraço e até logo. E aqui no programa você já sabe, sempre as suas dúvidas estarão na mira da verdade. Tchau.